Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos a este vídeo resposta em noite de debate com André Last. E aí, vocês gostaram do debate com André Last? Vocês gostaram do que vocês viram lá no Vilela? Se sim, deixem nos comentários aqui. Vim pelo debate no Vilela. E diferente da minha última participação, na qual eu refutei membros sionistas e mais um membro da Stand With Us, né? Eu estou subindo, né? Eu estou pegando primeiros funcionários um pouco mais, né, de nível mais baixo, aí depois indo pro chefão agora, né, que é o André Last. Eu vou fazer diferente, né? Na última vez eu falei que eu ia fazer fact-checking do que o Pete Liuk falou no debate comigo, né, e já fiz, mas demorou bastante tempo para sair, porque eu fui pra flotilha, né, tentei levar ajuda humanitária pra faixa de Gaza, e acabou demorando pro vídeo ser editado, gravado e depois postado, por causa desse, né, interim entre tentativa de chegar em Gaza, prisão, enfim, e muitas coisas. Então dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente. Porque como os sionistas, eles não modificam os argumentos deles, é basicamente sempre a mesma coisa, eu decidi gravar um vídeo para ser soltado na noite do debate com as coisas que já estão disponíveis na internet, que esses indivíduos, né, que defendem, fazem apologia ao Estado de Israel no meio de um extermínio populacional, de um genocídio, como nas imagens que vemos da faixa de Gaza, o que eles usam para fazer essa defesa e essa apologia. Então hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a Stand With Us, a organização do nosso interlocutor, né, o André Last, no debate, e sobre os seus principais argumentos em outras participações, em outros debates, inclusive no Vilela. Eu espero que vocês saiam bastante instruídos deste debate do porquê não devem apoiar o Estado de Israel e nem o projeto do sionismo, que é um projeto terrível e que muita gente daqui a algum tempo vai sentir vergonha e vai tentar deletar da sua história toda a sua apologia a este estado de extermínio. A Stand With Us é uma organização não governamental fundada em 2001 nos Estados Unidos, com sede em Los Angeles e escritório em várias partes do mundo, incluindo Israel, Reino Unido, Canadá, Argentina e, para o tema desse vídeo, Brasil. Declarando-se como uma entidade educacional e de defesa de Israel, sua missão pública é combater o que classifica como desinformação e promover uma imagem positiva de Israel na mídia internacional e em campos universitários. No entanto, análises de críticos e investigadores apontam que a Stand With Us atua como um sofisticado aparato de lobby e advocacia com estreitas ligações com o governo israelense. Documentos e reportagens revelam que a organização se coordena frequentemente com o Ministério dos Assuntos Estratégicos de Israel e, em períodos anteriores, com o próprio gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, alinhando suas narrativas e campanhas às políticas oficiais do Estado israelense e do primeiro-ministro criminoso de guerra. Um exemplo notório foi a campanha Israel Under Fire, lançada durante a operação militar Margem Protetora em 2014, cuja narrativa e timing coincidiram perfeitamente com a comunicação do governo de Netanyahu. A Stand With Us recebe financiamento significativo de doadores privados e fundações, mas a sua sincronia operacional com a diplomacia oficial israelense a coloca no centro do ecossistema de defesa pública, a Hasbara de Israel, atuando para influenciar a opinião pública, legisladores e a mídia em diversos países. A atuação da Stand With Us no Brasil. No Brasil, a Stand With Us atua principalmente através de parcerias com comunidades judaicas locais, bem como think tanks e grupos de jovens, focando seu trabalho em universidades e redes sociais. A organização mantém um embaixador ou representante no país, responsável por coordenar iniciativas como a distribuição de material impresso e digital, a organização de eventos com palestras pró-Israel e o treinamento de estudantes para enfrentar debates para defender o Estado de Israel e o projeto sionista, especialmente em ambientes acadêmicos, onde movimentos de boicote, desinvestimento e sanções, BDS, ganha espaço. Um de seus principais líderes e seu diretor é o senhor André Last, ex-soldado das Forças de Defesa de Israel e influenciador digital. E o cara tá agitando a bandeira palestina na maior parada gay do mundo. É um absurdo. Todos os gays que estão aqui em volta de mim deveriam derrubar essa bandeira.
que a única bandeira que deveria estar aqui é a bandeira de Israel. André Leist é um cientista político que atua desde 2018 como presidente executivo da Stand With Us Brasil. Esta é a filial brasileira de uma organização sionista global, fundada em 2001. A organização se posiciona publicamente como uma instituição educacional, dedicada a ensinar sobre Israel e a combater o que chama de antissemitismo, que basicamente é qualquer crítica ao Estado de Israel na fase que a gente está do sionismo hoje. Se você fala que um Estado etno-supremacista que massacra milhares de pessoas não pode existir, você é um antissemita. Se você fala que judaísmo e sionismo não são as mesmas coisas, para inclusive separar os judeus do que a gente vê, né, sendo cometido por soldados israelenses com discurso sionista, você é um antissemita. Ou seja, antissemitismo no discurso dessas pessoas, nessa fase que a gente está hoje em dia do projeto sionista, é qualquer coisa. Hoje em dia você tem um antissemitismo muito difuso. Essa palavra vai inclusive perdendo a sua substância, que é um ódio inerente ao indivíduo judeu. Mas vamos olhar mais de perto o perfil de André Leist. Ele possui uma formação militar estratégica em Israel. É graduado e mestre pela Reichman University em Governo, Diplomacia e Estratégia, com ênfase no Oriente Médio. Também possui um mestrado em Contra-Terrorismo e Segurança Nacional pela mesma instituição. Sua experiência profissional inclui ter sido oficial acadêmico no Departamento de Pesquisa e Operações da Inteligência da Força Aérea de Israel. Ele também foi pesquisador do Instituto Internacional em Contra-Terrorismo, onde teria produzido análises sobre terrorismo, o processo de paz árabe-israelense e a influência do Hezbollah e da Al-Qaeda no Brasil. Depois de viver por volta de uma década em Israel, Leist retornou ao Brasil em 2015, com o objetivo declarado de educar brasileiros sobre o conflito israelo-palestino. Desde então, construiu uma presença significativa na mídia tradicional, como Folha de São Paulo, Globo News, SBT, Estadão, entre outros, posicionando-se como especialista em Oriente Médio e segurança. Então, assim, na apresentação do André Leist, quando ele vai dentro desses espaços, ele nunca se coloca como um agente do exército israelense, um agente das forças de defesa de Israel, um agente da própria construção militar daquele Estado interessada na narrativa. Não, ele é um especialista em Oriente Médio somente, né? Todo o background biográfico de uma pessoa que foi treinada para atuar em nome daquele Estado, executando o que a gente vê aquele Estado executar, tudo isso aí não faz parte do discurso. Ele é uma figura imparcial, ele é só um judeu estudioso, né? É uma pessoa de origem judaica que estuda Oriente Médio, um especialista, e vai ali dar seu parecer, né? Toda a sua história, toda a sua relação com o próprio Estado de Israel e a própria execução da prática que a gente vê sendo perpetrada por aquele Estado, tudo aquilo ali não faz parte. Por quê? Porque se você coloca a pessoa como um agente de Estado e com interesses, digamos assim, muito explícitos, o pessoal vai falar, pô, isso é uma narrativa enviesada. Esse cara, em tese, está sendo, né, influenciado pelo governo para dizer aquilo ali. Não é um analista. Porque existem analistas sionistas. Existem analistas que defendem o Estado de Israel, com argumentos em diversos níveis. Mas, quando você é um agente de Estado, aquela análise, ela possui um certo detrimento. É como se fosse aquelas notas oficiais de partido que são colocadas quando algum partido se envolve em algum escândalo, né? Aquilo ali é sempre uma coisa apologética, uma coisa defensiva, é uma coisa que não tem uma objetividade de informação, é uma defesa. Mas a Stand With Us, ela vai colocando os seus representantes em vários lugares, em jornais, em análises políticas, em diversos outros ambientes, como se fossem apenas indivíduos estudiosos da comunidade judaica, como se eles não tivessem todo esse background estatal. A Stand With Us também investe em campanhas digitais em português, visando combater narrativas que consideram anti-israelenses. A influência da organização no Brasil reflete-se em sua participação em eventos com a Federação Israelita de São Paulo e outras entidades comunitárias e personalidades da internet, atuando como fornecedora de conteúdos estratégicos de comunicação alinhadas à visão oficial do governo israelense. A organização teve uma receita global de 24 milhões de dólares em 2022, segundo a própria entidade, e é financiada por indivíduos, fundações e parceiros organizacionais, sem detalhar as fontes. Contudo, um documento de 2015, o mesmo ano que Leist voltou ao Brasil, teria revelado que o governo de Israel contratou a organização para disseminar mensagens de apoio a Israel no exterior, embora a Stand With Us negue hoje receber financiamento direto do governo. Entre os doadores conhecidos estão Evelyn e Samuel Katz, descritos como sionistas com muito capital.
A presença de educadores e pesquisadores ligados à inteligência israelense no comando combina com o modelo de financiamento aparentemente pouco transparente, levantando questões sobre o grau de autonomia da instituição Stand With Us em relação a Israel como Estado. Ao longo dos últimos anos, a atuação de organizações de defesa do Estado de Israel no Brasil, especialmente a Stand With Us Brasil, tem se tornado mais visível e politicamente assertiva. Inicialmente conhecida apenas por ações de defesa e comunicação sionista, a Stand With Us passou a intervir diretamente em controvérsias políticas nacionais, como no episódio em que publicou cartas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em grandes jornais brasileiros, reagindo a declarações do governo sobre a ofensiva israelense em Gaza. A operação de ativismo legislativo da organização no Brasil é conduzida principalmente por Bruno Bimbi, gerente de estratégia e política da Stand With Us. Em janeiro de 2024, por exemplo, Bimbi enviou uma carta a 33 parlamentares que apoiaram a criação da Frente Parlamentar pelos Direitos do Povo Palestino. Ou seja, parlamentares brasileiros, eles vão criar uma frente para apoiar o direito do povo palestino. Mas eles não podem, eles precisam receber uma carta da Stand With Us de por que eles precisam ser criticados por fazer isso, né? Afinal, a gente sabe os direitos que os palestinos têm dentro do Estado de Israel, e isso precisa também se estender pelo mundo, né? Os palestinos não podem ter direito em lugar nenhum, em tese. Ele os acusou de apoiar o Hamas por usarem os termos como resistência e heroísmo e solicitou reuniões com urgência. Relatos de assessores parlamentares indicam que Bimbi compareceu pessoalmente a gabinetes, enviou mensagens insistentes por WhatsApp, gravou conversas e insinuou a possibilidade de ações na justiça. A Stand With Us nega as ameaças, classificando-as como diálogo pedagógico. Outra frente de atuação é a pressão por uma lei antissemitismo. A organização, em conjunto com a CONIB, promove a adoção da controversa definição da IHRA, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Um projeto com essas ideias já foi apresentado pelo deputado Eduardo Pazuello. A definição da IHRA é controversa, uma vez que possui critérios extremamente abertos para classificar uma atitude como antissemita. Críticos apontam que exemplos como fazer comparações da política israelense com a dos nazistas servem para criminalizar a crítica política a Israel, e não apenas para proteger contra o antissemitismo genuíno indivíduos judeus. 11 estados brasileiros já adotaram a definição. Por essa capilaridade, o portal Brasil de Fato situou a Stand With Us proeminentemente dentro de uma rede mais ampla de organizações pró-Israel que atuam de forma coordenada no Brasil e no exterior, promovendo viagens, treinamentos, produção de narrativas e aproximação com jornalistas, parlamentares e operadores do direito, evidenciando um esforço sistemático de influência no debate público e institucional brasileiro sobre o conflito israelo-palestino, inclusive tentando mudar as leis do próprio país. Em 2023, durante o genocídio em Gaza, a Stand With Us Brasil intensificou sua atuação nas redes sociais, publicando uma série de posts e vídeos que apresentavam a posição israelense sobre os ataques, buscando influenciar a opinião pública brasileira em um momento de crescente crítica internacional às ações militares israelenses postadas pelos próprios soldados israelenses. Em paralelo, a organização ampliou sua presença em manifestações públicas, como protestos no Rio de Janeiro contra o Irã, articulando narrativas que vinculam a causa palestina indissociavelmente a regimes alegadamente autoritários e ao terrorismo internacional. Essa atuação extrapolou o campo simbólico e midiático, quando veio à tona a participação da Stand With Us Brasil na organização e no financiamento de viagens de autoridades brasileiras, incluindo ministros de tribunais superiores a Israel, episódio que gerou questionamentos jurídicos, representações formais e denúncias de lobby político. A Stand With Us e a CONIB, assim, organizam viagens a Israel para autoridades brasileiras, com todas as despesas pagas. Essa estratégia é identificada em estudos de lobby político como um mecanismo de fidelização. Entre os participantes recentes estão magistrados, incluindo o ministro do STF, André Mendonça, do STM, alguns ministros do STJ, alguns desembargadores e pelo menos 8 jornalistas de grandes meios e ao menos 15 professores universitários. Evidentemente que tais viagens apresentam uma visão unilateral e excludente do que acontece de verdade na faixa de Gaza, ignorando as vozes palestinas e certamente com um tour pré-programado que não mostra os assentamentos ilegais israelenses ou as milhares de crianças mutiladas. Um coletivo de advogados, advogadas e advogados pela democracia,
CAAD, chegou a pedir ao Conselho Nacional de Justiça o afastamento de magistrados que aceitaram as viagens, argumentando violações de deveres funcionais. No campo cultural e acadêmico, a Stand With Us agiu para pressionar o cancelamento ou a modificação de palestras do historiador israelense Ilan Pappé, um crítico da ocupação e extermínio dos palestinos. O Sesc São Paulo cancelou uma conferência e na Festa Literária de Paraty houve pressão da militância sionista. Professores da USP relataram ter sofrido constrangimentos por se associarem ao evento com Ilan Pappé. A pressão também se estende ao governo federal. Em outubro de 2025, a Stand With Us publicou anúncios em jornais de grande circulação, criticando o que considerava um descaso do governo Lula com Israel. Também usaram a vitória do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no Oscar, para comparar, em um anúncio, os reféns israelenses a vítimas da ditadura militar brasileira. O modus operandi da Stand With Us é semelhante ao de lobbies sionistas internacionais como a AIPAC nos Estados Unidos. Pesquisadores documentaram como a AIPAC recompensa legisladores, financia candidatos e patrocina viagens para controlar a narrativa sobre a política externa. O modelo brasileiro, encabeçado por André Last, replica essa estratégia. A organização é descrita pela Federação Árabe Palestina como um braço da propaganda do governo israelense. Estudos a identificam como um vetor da Hasbará, ou guerra informacional israelense. E judeus críticos denunciam a criação de um vínculo incorreto entre judaísmo e sionismo, o que, segundo eles, aumenta o antissemitismo real, uma vez que judeus estariam, querendo ou não, associados a políticas de Estado pela argumentação de membros da organização. Eu desafio esse senhor André Last, que é um ex-soldado de Israel e que preside aqui no Brasil a organização sionista Stand With Us Brasil, que é uma agência de Estado de Israel. Eu o desafio a debater comigo em qualquer hora e local, pode ser no podcast Três Irmãos ou em qualquer outro local que ele escolher. A própria Stand With Us contesta as acusações, afirmando ser uma instituição educacional apartidária e não um lobby de governo. Eles negam ameaças legais, sustentam que o diálogo é preferível à judicialização e se definem como uma organização brasileira, rejeitando alegações de infiltração estrangeira. A questão central permanece o financiamento. A resposta oficial da Stand With Us é que ela não recebe financiamento ou orientação do governo israelense. No entanto, a opacidade de suas fontes e o histórico do contrato de 2015 mantém as dúvidas, até hoje nunca refutadas. O sistema integrado de influência política, que opera sob uma fachada educacional, demonstra características claras de um lobby estruturado em favor dos interesses do Estado de Israel. A opacidade de seu financiamento combina com o histórico documentado de envolvimento de seu presidente com o aparato de inteligência israelense e o contrato com Israel sugerem uma ligação fortíssima com o Estado de Israel, mesmo que a organização negue um financiamento direto. E com esta longa introdução sobre quem é a Stand With Us, como ela atua no Brasil e qual é a sua trajetória, eu gostaria de contar para vocês a minha experiência pessoal com a Stand With Us, né? O que é que eu vi da Stand With Us quando eu estive palestrando também, porque eu faço palestras, né? Vocês sabem que muitas vezes escolas me convidam para dar palestra sobre história islâmica, né? Eu, aí 100% não represento interesse de Estado nenhum, não defendo Estado nenhum, mas às vezes eu vou para falar sobre história da álgebra, história da matemática, história da alquimia, história, enfim, da história medieval do mundo islâmico, que sempre foi o foco do meu trabalho, né? Apesar de, com todo esse extermínio da população palestina na faixa de Gaza, eu ter, digamos, mudado um pouco esse foco, colocando muito mais material para ser feito sobre a Palestina, devido a tudo que acontece. Uma vez, eu fui numa escola pública numa favela, aqui no Brasil, uma favela num lugar muito pobre, e uma professora, ela veio para mim com uma cartilha, e nessa cartilha, que ela não sabia nem pronunciar o nome da organização, ela dizia que ela tinha sido convidada para uma palestra obrigatória, inclusive de acordo com a pressão que ela falou que foi exercida, sobre antissemitismo. E aí, ela pegou e me mostrou. Ela falou, olha, tem essa organização aqui, Stand With Us. Aí eu, como assim, professora? Ela, essa daqui. Aí eu peguei e falei, ah, tá. Ah, Stand With Us? Eu nunca tinha ouvido falar da Stand With Us. Aí eu abri assim a cartilha, fui lendo, falei, nossa, aqui é lobby israelense puro, né? E numa escola pública de favela no Brasil. Qual o interesse disso aqui numa escola pública de favela no Brasil? E aí eu peguei, né, fechei a cartilha e falei, não dei muita atenção àquilo ali. No mesmo dia,
à noite, eu fui para um jantar, né, com alguns amigos meus muçulmanos na comunidade, e eu me sentei com uma pessoa da família de uma grande influenciadora digital muçulmana brasileira. E aí o marido, né, dessa influenciadora digital, ele veio falar comigo e falou: cara, tem um cara de uma organização sionista aí que veio mandar mensagem para mim falando que queria me chamar para trabalhar com ele, não sei o que a gente, né, tinha que fazer material junto, etc. E aí eu fiquei, né, de pesquisar. É uma organização aí, Stand With Us. Caramba, mas eu vi uma cartilha dessa organização na escola pública hoje de manhã, numa favela que eu fui dar palestra. E eu vou num jantar da comunidade muçulmana, tem lá uma pessoa falando que foi convidado para essa organização. Então, assim, a minha experiência com essa instituição é essa questão do emparedamento, entendeu? Eles atuam em todos os meios. Óbvio que essa propaganda deles tem um teto de eficiência, porque quando o lobby é exposto, e ele já foi muito exposto, ele começa a ser rejeitado. O pessoal começa a ver o nome e associar a lobby estatal israelense. Mas vocês têm noção de até onde, né, essa instituição está disposta a ir? Ela está disposta a criar o todo. Ela está disposta a englobar o todo. Ela está disposta a atuar dentro da comunidade muçulmana e dentro de uma favela brasileira para blindar o Estado de Israel. É por isso que eu falo, o Estado de Israel ele é um estado de pânico, porque ele sobrevive de opinião. Ele é uma ideia que ele sobrevive enquanto as pessoas continuarem acreditando nele. Ele não é em si um Estado. Ele é muito mais uma ideia assassina, né, terrível, do que um Estado em si. Então, é por isso que tanto eles precisam investir muito, mas eles vivem sempre numa situação de desespero, de medo, de pânico, que eles precisam estar influenciando tudo. A criança na favela, o influenciador digital lá em cima, eles precisam todos ter um discurso alinhado ao sionismo, um discurso onde eles não irão criticar o Estado de Israel e tudo que ele faz, né? Então, assim, essa é a minha experiência pessoal com o Stand With Us, né? Além dos debates agora com os membros da organização, que são facilmente refutados, mas isso é só uma parte da minha experiência pessoal que eu também queria estar compartilhando com vocês. Agora vamos aos argumentos de André Last nos debates pelo Brasil. Os erros de André Last no debate com Salem Nasser. Israel não conquistou a Cisjordânia porque queria aumentar o seu território, assim como não conquistou o Sinai porque queria aumentar o seu território. Eu acho que existe um ethos de algumas pessoas que acreditam que Israel quer aumentar o seu território, um poder hegemônico, um imperialismo no Oriente Médio. O que Israel, na verdade, e eu não estou agora protegendo a posição dos governos de Israel, eu acho que o que mostra a história, se a gente for ver, é que Israel usou o território conquistado numa guerra de agressão para negociar a paz, e isso deu certo com o Egito. Israel conquistou um território egípcio, o Sinai, e devolveu esse território para o Egito depois de 13 anos, 12 anos, para fazer um acordo de paz entre Israel e o Egito, que até então era o arqui-inimigo de Israel. E devolveu, e ele saiu do território inteiro. A questão de devolver o território, ela vai muito mais na lógica de o que vai acontecer com esse território após a saída de Israel desse território. No Oriente Médio, não só nessa região, a gente pode pegar exemplos no Afeganistão, no Iraque, no Líbano e em outras regiões. Exércitos fortes que saem de território, esse território acaba sendo usado por grupos radicais, por insurgência, para atacar a própria soberania e o próprio governo daquele país para poder conquistar mais território. Isso aconteceu com a Al-Qaeda, isso aconteceu com o Estado Islâmico, isso aconteceu com o Talibã, isso aconteceu com o Jabhat al-Nusra na Síria. A lógica de saída do território não é entendida às vezes do outro lado como um sinal de nobreza e pacificidade. É enxergado às vezes por alguns como um sinal de fraqueza e que precisa ser usado aquele território então para continuar atacando e conquistar ainda mais território. Então, assim, Israel não ocupa a Cisjordânia ou não está dentro da Cisjordânia por escolha. Ele foi obrigado a entrar naquele território para se proteger de uma guerra de agressão. Last afirmou no debate com Nasser que Israel não quer expandir seus territórios, já que, inclusive, desocupou territórios conquistados em guerras anteriores. A guerra de 1967 foi provocada por Israel para adquirir mais territórios. Isso só é verdade em relação ao deserto do Sinai, no Egito, que Israel desocupou em 1982. Israel continua a ocupar todos os territórios palestinos conquistados em 1967, bem como algumas regiões fronteiriças da Síria e do Líbano. Embora tenha desocupado Gaza em 2005, Israel nunca deixou de exercer sobre ela controle militar no espaço aéreo, no litoral e nas fronteiras terrestres. Ao longo da história do sionismo, diversas lideranças se declararam favoráveis à formação de um Estado judeu,
que ocupasse toda a Palestina histórica, ou até mesmo além dessas fronteiras. O partido de direita Likud, do atual primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, defendia em seu manifesto de fundação de 1977 a formação de uma soberania israelense do rio ao mar, negando a existência de um Estado palestino. Netanyahu, ao discursar na ONU, em 20 de setembro de 2023, levou um mapa do Novo Oriente Médio, em que Israel era desenhado, englobando dentro de seus limites os territórios palestinos ocupados. O atual ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, declarou em 2016 que as fronteiras de Israel deveriam chegar até Damasco, na Síria, e anexar também a Jordânia. Então assim, né? Israel, mesmo antes do 7 de outubro, anexa territórios, invade locais, ocupa, seus líderes falam em declarações públicas para onde precisam se estender, né? Seus influenciadores internos também vivem falando isso. Suas lideranças históricas estabeleceram toda uma série de fronteiras agigantadas na grande Israel. Mas claro, Israel nunca se expande, só que se expande. Israel nunca toma território, só que toma. Israel tem como valor do Estado definido dentro das suas próprias leis os assentamentos que são considerados ilegais internacionalmente. Mas Israel nunca se expande. A arte de defender o Estado de Israel e a arte de defender o sionismo, ela se baseia no seguinte: você olha para isso e fala, isso não é uma mão. Aí você fala, não, mas é claro que isso é uma mão. Não, isso não é uma mão. Isso aqui é um quid, é um carro. Não é uma mão, é um carro. Aí você, não, mas isso aqui é uma mão. Não, cara, mas você não tá vendo que isso aqui é um carro, seu antissemita? É basicamente assim. Israel, ela invade, expande, ataca, anexa, toma território, desocupa em presença, controla militarmente, manda colonos, mas não está se expandindo. Pare de acreditar que isso é uma expansão, entendeu? Basicamente isso. Last afirma que a construção de assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados é algo de um setor ideológico específico. Segundo ele, não houveram mais assentamentos, mas apenas ampliações dos já existentes. A gente pode até entrar no tema dos assentamentos, que é uma política específica de uma ala, de um setor específico ideológico. Também agora, citando outro livro, Impasse 67, que eu dei para o Salem de presente, ele fala exatamente desse grupo de pessoas, ele fala da construção da narrativa e do pensamento ideológico por trás do setor dos assentamentos, mas aí que tá, não é uma questão que é unanimidade em Israel, e não é uma unanimidade a questão de morar na Cisjordânia, e não é uma unanimidade dentro do governo e dentro de governos específicos de Israel, apesar de que governos de esquerda e de direita de Israel construíram assentamentos na Cisjordânia, e os assentamentos pararam de ser construídos até de 95. Hoje o que há hoje em dia de 95 para cá é aumento dos que já existem. Não há novos assentamentos porque está estabelecido nos acordos de Oslo assinados pela autoridade palestina e por Israel. Em 2023, quando Last afirmou que não haviam novos assentamentos israelenses na Cisjordânia desde 1995, a informação já estava equivocada, pois o governo israelense já havia autorizado em 2017 a criação de um novo assentamento. Uma notícia recente de dezembro de 2025 revela que Israel autorizou a construção de 19 novos assentamentos. Os assentamentos são conjuntos residenciais ou povoados construídos por colonos judeus de Israel nos territórios ocupados, recebem apoio do Estado e a proteção de suas forças militares. Considerados cidadãos israelenses, os colonos não são julgados pelas mesmas leis que a população local. Esses assentamentos violam o direito internacional. O artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra, de 1949, proíbe que uma potência ocupante desloque ou transfira parte de sua própria população civil para um território ocupado. A razão da proibição é simples. Transferir a própria população para um território ocupado é uma das formas de um país obter domínio sobre o outro. Com o tempo, a população do ocupante vai se tornando mais numerosa em relação à população ocupada, facilitando a tomada de propriedades e a anexação definitiva do território. Mesmo que Israel não tivesse autorizado a construção de mais nenhum assentamento novo, conforme afirmou Last, o que é uma mentira, ainda assim, a ampliação dos assentamentos já existentes manteria a mesma lógica de contínua tomada de território e a substituição populacional sobre o povo palestino. Mas, na verdade, Israel não somente autorizou novos assentamentos, como também os incorporou em sua legislação, como um valor nacional a ser encorajado pelo Estado, através da Lei do Estado-Nação, aprovada pelo Parlamento em 2018. Mais uma vez, todo argumento sionista é mentira. Todo argumento do sionista é mentira. Ele fala que não aprovou, você vai para a Lei do Estado-Nação e está lá aprovado. É isso. Sempre vai ser uma mentira para defender essa ideologia. E aí, mais uma vez, o que é que Israel faz? Israel cria assentamentos ilegais, expulsa a população. Quando tem qualquer ataque a esses assentamentos, né, assentamentos armados, muito bem defendidos, eles falam, estamos sendo ameaçados por terroristas. Eles vão lá e massacram todo mundo que está do outro lado da fronteira. Eles vão e avançam. E eles continuam fazendo isso, até tomarem todo o território. E enquanto isso,
a condição da população que vive sob essa ocupação e em contato com esses assentamentos é miserável, mas isso pouco importa. Por quê? Para o sionismo, a questão é criar uma pirotecnia enquanto eles vão avançando, culpando as vítimas e depois, já fizemos, já conseguimos, já temos nosso estado aqui, você tá argumentando o quê? É basicamente assim. Muito da narrativa palestina mais radicalizada, e não são todas, tendem a ter uma dificuldade muito grande de aceitar que os judeus são um povo que também tem uma religião, mas que antes da religião eles são um povo, e esse povo tem o direito de se autodeterminar na região que o povo tem como o seu lar nacional. Os judeus são nativos daquela terra também. O entendimento de que os judeus são um povo é negado por muito da narrativa. Se você for pegar a narrativa da Jihad Islâmica, do Hamas, os judeus são uma religião, não são um povo. Então essa região é muçulmana, árabe, foi conquistada 1000 anos atrás por Saladino, e os judeus podem viver aqui como dhimmi, como cidadãos de segunda classe, pagando imposto, assim como acontecia até os 1800, 1900, no Marrocos, no Iraque. Então eles, por serem uma religião monoteísta, não fazer proselitismo, eles podem viver, mas eles não são um povo, então logo não têm direito a um país. Last disse que os palestinos mais radicais se recusam a verem os judeus como um povo. Ele também afirma que muitos gostariam que eles vivessem como uma religião submetida à lei da Sharia islâmica. A ideia de que os judeus formam uma nacionalidade ou um povo em um sentido moderno é uma criação recente do sionismo. Por volta do século XIX, os judeus se viam como seguidores de uma mesma religião, mas se identificavam com as nacionalidades dos países onde viviam. Os habitantes cristãos e muçulmanos da Palestina do século XIX consideravam os judeus locais também como palestinos. Essa foi inclusive a noção que aparece na Carta Nacional Palestina, documento fundador da OLP em 1964. Os judeus de origem local que viviam pacificamente com o restante da população eram considerados palestinos. A ideia de Last de querer associar a percepção que os movimentos palestinos possuem dos judeus como sendo somente uma religião e não um povo com o passado dos impérios muçulmanos é bastante distorcida e sugere uma visão errada da relação entre muçulmanos e judeus antes do sionismo. No período dos califados árabes ou do Império Otomano, a lei dividia as populações por meio de comunidades religiosas ou étnicas chamadas de millet, ou nações, que possuíam autonomias, regulamentos e governos próprios. Isso valia não só para judeus, mas também para diferentes comunidades e igrejas cristãs. Mas essa concepção jurídica não tornava aquelas pessoas como não pertencentes àquela terra ou à sua identidade local. Além do mais, os governos muçulmanos ao longo da história sempre acolheram refugiados judeus de perseguições antissemitas da Europa. Nos potentados islâmicos, judeus exerceram cargos no governo, exército e administração pública, com direito a possuírem propriedades e praticarem sua religião. O sionismo inverte a lógica do antissemitismo. Para os antissemitas, um judeu, por ser de uma religião e origem diferente, não pode ser um cidadão do país onde vive. Para os sionistas, um judeu, por ser de uma religião ou de origem diferente, precisa ter um estado próprio. E aí o sionista pode argumentar, né? Mas Mansur, na época dos califados islâmicos, os judeus viviam sobre a lei Sharia, eles viviam sobre o Islã, aquela lei terrível. Primeiro que vocês não sabem o que é a lei Sharia, vocês nunca estudaram ela, né? A fundo, vocês não têm informação jurídica nenhuma sobre a lei da Sharia, mas eu gostaria de passar para vocês um livro de um autor judeu israelense, né? Amnon Cohen, que foi publicado pela própria Universidade Hebraica de Jerusalém, né, sobre a Palestina no século XVIII. E aqui fala sobre os registros de como os judeus viviam juridicamente sobre o governo otomano. E mostra que, assim, às vezes os judeus eles preferiam ir para os tribunais islâmicos resolver suas questões porque a lei era mais branda do que nos tribunais judaicos. Então, assim, os judeus estariam submetidos à lei islâmica se quisessem. E essa é a grande questão. Ele ainda diz que o sionismo é um movimento de autodeterminação nacional. Não existem políticas sionistas. O movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, o nome próprio dele, sionismo, ele não define política. Não existem políticas sionistas, como algumas pessoas gostam de falar no Brasil. O sionismo nada mais é do que o nome próprio do Movimento Nacional de Autodeterminação. Ele não quis destruir um povo ou outro país, ele quis criar uma autodeterminação para o seu povo. No debate com o professor Salim Nasser, Last afirmou que não faria sentido falar em políticas sionistas, já que o sionismo seria um movimento de autodeterminação nacional e não um movimento especificamente político. Entretanto, o sionismo prega a criação de um Estado nacional judeu. Conforme já apontaram historiadores como Eric Rosenbaum e Benedict Anderson, a ideia de um Estado-nação é um conceito político recente na história.
formado no século XIX. É um modelo de organização política e de um território, com base em ideias ocidentais. O ideal do Estado-nação acredita que todo povo que se entende como uma nação ou uma etnia específica distinta de outras, deve formar um Estado próprio, ou seja, precisa ter sua própria configuração política, com o seu governo, leis, etc. Os hebreus dos tempos bíblicos, quer fossem judeus, quer fossem samaritanos, possuíam conceitos muito diferentes do que o mundo moderno tem de povo, nação e Estado. Na medida em que, na modernidade, as nacionalidades estão ligadas a Estados, isto é, sistemas políticos, todo movimento que se define como autodeterminação ou libertação nacional é, em si mesmo, também um movimento político. E você precisa ficar explicando isso para uma pessoa com formação acadêmica nessa área. Então, mais uma vez, a teoria, ou o que a própria terminologia define, não importa. Anula-se até a própria ideia de Estado-nação enquanto projeto político para defender o Estado de Israel, né? Você tem uma anulação do conhecimento acadêmico, a própria definição, né, do que é Estado-nação. Segundo Leist, assentamentos são um problema e podem ser resolvidos. Constituem apenas 3% da Cisjordânia. São um sintoma e não a causa do conflito. Eu acho que os assentamentos israelenses são um problema para ser resolvido nas mesas de negociação, tanto que é um dos 4 pilares. Se a gente pegar todos os assentamentos juntos e somar o território deles, dá 3%, não dá nem 3%, dá 2,8% do território da Cisjordânia. Eles são um problema a ser resolvido na mesa de negociações. Eu não acho, se a gente enxergar agora todos os aspectos do conflito históricos, que os assentamentos são a causa. Leist afirmou que o problema dos assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia poderiam ser facilmente resolvidos por serem algo pequeno, constituindo somente 3% da Cisjordânia. A questão dos assentamentos é muito maior do que os 3% que Leist apresenta. Em 2023, os colonos israelenses constituíam cerca de 15% da população da Cisjordânia, ocupando aproximadamente 40% do território. Se é tão fácil assim de resolver, por que nenhum governo israelense acabou com os assentamentos na Cisjordânia? Porque Israel aprovou uma lei que transforma os assentamentos em valor nacional a ser encorajado. Os assentamentos não são um mero sintoma, como Leist coloca. São parte de uma estratégia muito bem delineada de anexação formal do território palestino e de substituição populacional acima de tudo. A opinião de Leist também ignora outros fatos relevantes. A política de assentamentos é apoiada por grupos religiosos fundamentalistas de sionistas cristãos e judeus, até mesmo fora de Israel, o que une os interesses de Estado israelense com grupos políticos de outros aliados importantes, como os Estados Unidos. E aqui, por favor, assistam o vídeo Sionismo Cristão, para vocês entenderem como essas duas formas de união política elas trabalham, e que o sionismo, ele não é só um problema dentro da comunidade judaica, que foi solapada por esse movimento. Ele também é um problema, e acima de tudo eu diria, cristão. E aí vocês vão lá dar uma olhada para vocês entenderem o que é sionismo cristão no nosso vídeo. André também fala que Israel mantém a ocupação para se proteger. Os países árabes não reconheciam a existência de Israel e se recusaram a cumprir a sua parte na determinação da ONU de que deveriam cessar a guerra e estabelecer relações diplomáticas. Por que Israel sairia desses territórios ocupados se esses não reconhecem sua legitimidade e o colocariam em risco de novo, não é mesmo? Se a gente for voltar para trás, quando Israel conquista esse território em 67, conquista o Golã, conquista a Cisjordânia, conquista Gaza, conquista o Sinai, triplica o seu tamanho, vem ao Conselho de Segurança da ONU, resolução 242, votam, Israel precisa sair dos territórios conquistados e os estados beligerantes da região precisam se auto-reconhecer, reconhecer as fronteiras e estabelecer relações diplomáticas, sem citar nomes. A Liga Árabe vai até Khartoum, capital do Sudão, teve um vazamento, essa resolução sai acho que em janeiro de 68, em dezembro de 67, depois da guerra, vai a Liga Árabe inteira e declara não reconhecimento, não negociações e não a paz com Israel. Então eles não cumpriram o parágrafo deles, Israel não cumpriu o parágrafo deles. Se Israel não ia ter de volta um reconhecimento desses países, por que Israel ia sair de território conquistado que foi usado para atacar Israel? Na cabeça de qualquer general do mundo, se estão me atacando dali, eu conquistei esse território, eu fico ali até existir uma situação política que possibilite que eu saia dali e aquele território não seja usado novamente para atacar o território soberano de Israel. Mas eu quero lembrar, até 67 Israel estava dentro do seu território,
soberano e mesmo assim ele estava sendo atacado. Por quê? Porque a narrativa em várias lideranças dos países em volta e da liderança da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, era: aquilo que é Israel, até internacionalmente reconhecido e legal perante a lei internacional, não deve existir. E tem que ser combatido até a última gota de sangue. Então, no momento de uma guerra, Israel conquista esses territórios. Na lógica de Last, a ocupação dos territórios palestinos por Israel é apenas defensiva. Ele afirma que, da mesma forma que Israel descumpriu a resolução 242 da ONU, ao manter a ocupação sobre territórios palestinos, os países árabes da época também descumpriram a resolução que obrigava a retomarem relações diplomáticas. Mas a violação da legislação internacional nesse caso, por parte de Israel, não é só a continuidade da ocupação militar, mas também a forma como essa ocupação é feita. É importante pontuar que a legislação internacional permite a ocupação militar de um Estado sobre um território de outro de forma temporária em contexto de conflito armado por uma questão de necessidade de manutenção da ordem pública, como impedir ações criminosas ou organizar distribuição de alimentos, por exemplo. Mas nesse caso, a potência ocupante não deve anexar o território e precisa garantir o exercício dos direitos da população ocupada, não violar seus bens e propriedades e se responsabilizar pelo acesso das pessoas à água, comida, medicamentos e outros bens essenciais. Israel viola vários direitos fundamentais dos palestinos: prisões arbitrárias, detenções e julgamentos para menores de idade, destruição de propriedade, punições coletivas, restrição a fontes de abastecimento de água. Todas essas violações naturalmente geram insatisfação e ressentimentos e criam condições para o surgimento da resistência armada e inclusive condenação dos países vizinhos. Se a lógica de Israel fosse, como afirma Last, a de apenas se proteger, então por que criar cada vez mais formas de opressão militar e administrativa que inviabilizam qualquer entendimento pacífico? E qualquer entendimento pacífico com um movimento nacionalista europeu fundado por judeus europeus que vão para o Oriente Médio e na base da bala fala: agora vamos negociar. É assim. Então, assim entendam. Vamos supor, Iraque, Síria e Jordânia entram em guerra. E aí atores internacionais ou mesmo locais vão falar: ó, vocês precisam, né, aí vocês são um povo dessa região, vocês precisam, né, conversar entre si. Outra coisa, imigrantes de origem europeia do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, que chegam lá, massacram a população, expulsam a população, matam milhares de pessoas, são atacados porque enviam influxos enormes de refugiados para países vizinhos, criam um problema terrível de décadas, e aí eles falam agora: vamos negociar. Por que vocês não respeitam nossas leis? Por que vocês não querem reconhecer e ir para a diplomacia conosco? Até hoje não nos reconhecem. Vocês estão entendendo o cinismo sobre o qual se baseia o projeto sionista? André Last versus Tiago Ávila. 5 pontos. A negação do caráter colonial do sionismo. O sionismo não foi criado em 1897. Os judeus desejam voltar para sua terra ancestral há mais de 2000 anos. O sionismo político, como movimento político no pós-Revolução Francesa, começou a se organizar de forma organizada, com dinheiro, com organizações, para poder resolver o problema judaico da Europa 60 anos antes do Holocausto, em 1897. Mas teve judeus etíopes negros que foram a pé de Israel, da Etiópia até a terra de Israel, até a região da Palestina, em 1860. Teve judeus que foram para a terra de Israel do Marrocos em 1820. Teve gente que foi da Argélia para Israel em 1840. O primeiro kibbutz, a primeira cidade da judaica, vamos dizer assim, de maioria judaica, daquela região, chama Rishon LeZion. Primeiro em Sion. É de 1876, 20 anos antes de Theodor Herzl escrever o livro Estado Judeu. O sionismo político, ele organizou um sentimento nacional, aonde o sionismo, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, o sionismo não é racista, o sionismo não pretende ser racista, e o sionismo é no plural. Significa que sionismos, existem várias visões de sionismo, existem várias formas de sionismo, existem várias visões de mundo de sionismo. A ideia de que o sionismo foi apenas um movimento de autodeterminação nacional e não um projeto colonial ignora as próprias palavras de seus fundadores. Eles não só o entendiam como um projeto colonial, mas o planejaram dessa forma. Theodor Herzl, fundador do sionismo político, escreveu em seu diário que para viabilizar um Estado judeu, seria preciso promover a remoção da população nativa. O historiador israelense Avi Shlaim explica que Herzl, embora visse os nativos como estando primeiro na terra, não os considerava uma sociedade com direitos políticos coletivos sobre ela,
o que facilitava justificar a sua remoção. Ele, Herzl, acreditava que, individualmente, eles deveriam desfrutar de plenos direitos civis em um Estado judeu, mas não os considerava uma sociedade com direitos políticos coletivos sobre a terra na qual constituíam a esmagadora maioria. O historiador Ilan Pappé reforça essa visão, mostrando que a transferência dos árabes foi uma opção considerada desde o início. A criação de um Estado etnicamente puro em uma terra com maioria árabe exigia a remoção de sua população, ou seja, não seria um mero efeito colateral, quiçá imprevisível, da empreitada sionista, mas uma premissa do movimento. A narrativa de um simples movimento nacional, quase tão antigo quanto o povo judeu, omite a base colonial da substituição da população no cerne do sionismo. Para justificar a colonização, foi preciso construir uma mitologia. O historiador Shlomo Sand argumenta que a ideia de um povo judeu exilado, retornado à sua pátria ancestral, é uma invenção moderna. Esse mito do retorno serviu como ferramenta para transformar os habitantes nativos em meros ocupantes temporários, legitimando a conquista como um ato de justiça histórica, um esforço de milênios, e não como que realmente foi, um projeto colonial surgido no século XIX. E por que essa análise do sionismo enquanto um construto mitológico? Porque entendam, de acordo com a própria Bíblia, se a gente for analisar que eles sempre colocam a Bíblia como um documento histórico para basear as fundações do Estado de Israel, o povo hebreu não se origina ali na Palestina. Ele se origina com Abraão, em Ur, na Caldeia. Porém, esse movimento religioso, ele é transnacional. Ele converte diversos povos e o faz ao longo de sua história a todo momento. Até hoje, você tem nordestinos falando que são judeus retornados num movimento político para querer reconhecimento, inclusive, da comunidade judaica. Você tem judeus indianos, você tem judeus chineses, você tem judeus etíopes, você tem judeus russos, você tem judeus ingleses. Não é possível que todos esses povos que se converteram estão retornando para o lugar de onde nunca se originaram, em um povo que, inclusive, não se originou lá. Então isso é mitológico. Não significa que os judeus nunca fizeram parte da história daquele local. E eles fizeram parte da história daquele local. Eles estiveram ali por muito tempo, mas eles não se originaram ali. Eles não são os povos originários. Eles estão fazendo isso com os povos que nunca foram diasporalizados. Eles estão exterminando continuamente o subproduto humano que sempre viveu ali, que hoje chamamos de palestinos, da Palestina. E a ideia de Israel enquanto um território, ela não é original dali. Israel era um povo, né? Tanto é que os cristãos, quando o cristianismo vai surgir, eles vão dizer que somos a nova Israel. Significa que a Europa inteira, depois que ela vai ser cristianizada, era o novo Estado de Israel, e Jerusalém ficava em Roma. É um conceito espiritual, da mesma forma que era no próprio judaísmo. Mas aí eles vão transformar isso num conceito nacional, de Estado-nação e de colonização, para exterminar e expulsar os nativos. E aqui eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Muitas pessoas, às vezes, me ouvindo assim, falam: mas você está falando de expansão, de exterminar os nativos? Os muçulmanos também não criaram seus impérios no passado? Entendam uma coisa. Na Idade Média, os impérios agrários, que é quando o Islã vai surgir como entidade política, eles funcionavam com a ideia de transferência de autoridade política. Então, por exemplo, você tinha um califado, chegava no Império Bizantino, conquistava um território e saía o governador bizantino. A população local continuava lá. Ela continuava com autodeterminação. Ela continuava sendo governada pelas suas próprias leis. Elas eram tributadas. Da mesma forma que elas eram tributadas pela autoridade anterior, sobre a qual elas viviam, elas eram tributadas por essa nova autoridade. Mas de acordo com as leis islâmicas, sua propriedade, seu direito de praticar sua fé, seu direito de praticar sua religião, de transmitir sua religião para seus filhos, de manter viva a sua comunidade, ela era total, ela era soberana. Ela só não podia, em tese, tá? Porque isso também aconteceu em diversos pontos da história, converter os governantes muçulmanos à sua religião. Ou converter os muçulmanos do aparato, de parte do aparato administrativo, porque ele não era totalmente muçulmano, a sua religião. Era isso. Você não tinha uma substituição populacional. Você não tinha um imenso êxodo gigantesco que a maioria da população era deslocada para os países vizinhos e ali vivia somente muçulmano. Num estado de soberania racial, étnica, que inclusive os nativos sequer podiam participar, porque eles eram goim. Não, você tem uma coisa totalmente diferente do que o Estado de Israel faz hoje. É isso que vocês precisam entender. O que eram os estados agrários medievais, com diversas formas de administração política, e o que é um Estado colonial. Como o colonialismo é um movimento diferente dentro dessa história das entidades políticas. Lajet e o mito das terras abertas. Uma questão que acho que é interessante colocar aqui é: judeus que se juntaram com judeus que estavam na região de Israel / região da Palestina, e que começaram a fundar cidades e comunidades e comprar terras. Eu tenho aqui um mapa que mostra território privado. Você deve ter visto já esse mapa alguma vez na sua vida, certo?
esse conjunto de mapas que, de uma certa forma, as pessoas entendem que a Palestina era tudo... assim? Que a Palestina era tudo isso, e aqui era o território privado judaico, depois passou a ser isso, depois passou a ser isso, e depois chegou a isso aqui. Quem vê esse conjunto de mapas, imagina assim, a Palestina tá perdendo território. Isso é injusto. Só que a verdade é essa. A verdade é que isso aqui é o território privado judaico em azul, e o território privado árabe em verde. O resto era território aberto. Esse território aberto era controlado pelos otomanos e depois pelos britânicos. Ele não pertencia a um Estado-nação palestino, ele não pertencia a um Estado-nação judaico. A ideia de que a Palestina era uma terra aberta, sem um Estado soberano, é uma falácia colonial conhecida como terra nullius, ou terra de ninguém. Essa visão apaga a presença e direitos de um povo que vivia e cultivava a terra há séculos, independentemente de ter um Estado moderno de modelo europeu. O historiador Ian Black aponta que no período otomano, a identidade primária das comunidades locais, muçulmanas, cristãs e judias, era a realidade da região, organizada em um sistema de autonomia religiosa, também conhecido como sistema Millet, que já mencionamos. Essa lógica de apagar a população nativa é a mesma utilizada na Declaração Balfour, de 1917. O documento, ao prometer a terra a uma minoria, referiu-se à vasta minoria árabe palestina de forma pejorativa, como as comunidades não judaicas existentes, negando-lhes o status de nação com direitos políticos. Conforme detalhado por Avi Shlaim, a declaração ignorou totalmente os direitos políticos da população árabe, que constituía mais de 90% dos habitantes. Diz ele, considerando que os árabes constituíam mais de 90% da população, a promessa de não prejudicar os direitos civis ou religiosos soava nitidamente vazia, uma vez que ignorava completamente seus direitos políticos. A ideia de que a terra estava esperando por seu dono legítimo, seja ele um comprador, um ocupante honesto ou não, como critica Shlomo Sand, foi a justificativa falaciosa para a conquista. A narrativa promovida por Last ignora a posse real da terra pelos palestinos, transformando a resistência nativa em um ato criminoso e a conquista colonial em um direito histórico, uma espécie de direito perene à terra. Então, os israelenses massacrando os palestinos, defesa, e os palestinos respondendo à ocupação com atos de agressão. Aí é terrorismo? E é assim que funciona. Olha, criamos um assentamento, expulsamos o povo, matamos metade da população, colocando um monte de colono aqui com Uzi, AK-47, um monte de coisa. Aí o povo expulsado invade de noite e mata 3, 4, 5 colonos. Tá vendo aí como eles são maus? Como eles são terroristas? Por isso que a gente tem que matar eles? É assim que funciona a lógica do colonialismo. A terra é de ninguém. Eles sequer são donos dessa terra. Por quê? Porque ela é nossa. Ela é nossa porque somos mais avançados, porque somos mais ocidentais, porque essa terra foi dada por Deus, porque eles não desenvolvem a terra como nós. Ou seja, eles vão criando vários argumentos, mas a lógica do colonialismo sempre volta pro mesmo ponto. Last culpa os árabes pelo próprio genocídio. A Liga Árabe, a resolução passou, é uma Assembleia Geral, ela tem poder de recomendação apenas, não tem poder de lei, né? Not Binding Resolution. A ONU, quando aprova em 47 a resolução 181, alguns países votam contra. Quem vota contra? A Liga Árabe inteira, 13 países. A clássica tese de que a Nakba foi culpa dos árabes por rejeitarem a partilha da ONU é mais uma vez uma inversão dos fatos. A limpeza étnica da Palestina não foi uma consequência da guerra. O historiador Ilan Pappé documentou o Plano Dalet em março de 1948 como um projeto detalhado para a expulsão sistemática dos palestinos, antes mesmo da declaração de independência de Israel. O plano fornecia um mandado para a expulsão dos civis. A guerra com os exércitos árabes só começou em 15 de maio de 1948. Antes disso, as forças sionistas já haviam despovoado centenas de aldeias e cidades, incluindo centros urbanos como Haifa e Jaffa, expulsando centenas de milhares de palestinos, como detalha o historiador Ian Black. Em meados de maio de 1948, entre 250 e 300 mil palestinos já haviam fugido por testemunharem violência e massacres ou sido expulsos de suas casas diretamente. A expulsão era um pré-requisito para a criação de um Estado com maioria judaica. Avi Shlaim, o historiador israelense já citado, em sua análise da guerra de 1948, aponta que havia muitos motivos para o êxodo palestino, incluindo a partida precoce dos líderes palestinos quando a situação se tornou difícil. Mas o motivo mais importante foi a pressão militar judaica. Last e a Guerra Preventiva de 1947. Haverá uma guerra que lembrará a guerra dos cruzados e dos mamelucos, lembrando os massacres que houveram dos exércitos árabes que entraram na região 1000 anos antes e conquistaram Jerusalém e expulsaram os mamelucos e os cruzados da região.
Hassan el-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, fala em 47 de que haverá uma guerra e de que ele fala, jogaremos os judeus no mar. E é justamente isso que o Hamas quer evitar que aconteça. Eles são contra isso. 2 estados. Eles não são a favor de diálogo, eles não são a favor de libertação, eles são contra a existência de Israel. E está escrito no charter deles. Não sou eu que estou falando, são eles que estão falando isso. E quando você fala que a guerra não é religiosa, para uns não. Para o Hamas é. É só ler a carta de fundação do Hamas. Esse é o mapa da proposta. Eles negam isso. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico, Israel declara a independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a Guerra da Independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Os acordos, essas fronteiras, 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente está vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito, e essa fronteira do meio é a fronteira reconhecida internacionalmente por 170 países, inclusive países árabes. A narrativa de que a Guerra dos 6 Dias foi um ataque preventivo contra uma ameaça existencial é um mito. Documentos da inteligência da época mostram que isso não corresponde à realidade. Como o historiador Avi Shleim aponta, as agências de inteligência americanas e israelenses sabiam que o Egito não tinha capacidade nem intenção de lançar um ataque em larga escala. O general israelense Mati Peled, membro do Estado-Maior de 1967, afirmou publicamente que a alegação de uma ameaça existencial foi uma invenção para justificar a anexação de novos territórios. A guerra foi uma escolha estratégica e justificada, e não um mito. Comenta novamente o historiador já citado. O mito do pequeno e vulnerável Davi enfrentando o poderoso Golias árabe foi cultivado assiduamente pelos líderes de Israel e persiste até hoje. Ele serviu para justificar o apoio irrestrito às políticas israelenses, por mais extremas que fossem, e apesar de ser refutado repetidamente, inclusive pelas vozes de autoridades israelenses. Mas a narrativa de Last serve para justificar uma ocupação que dura mais de 50 anos, nascida não de uma ameaça, mas de uma oportunidade de expansão e principalmente de uma mentira. E isso é muito óbvio, gente. Vejam só, você tem mais estados árabes do que um único estado judeu. Mas os estados árabes não têm a mesma capacidade tecnológica e bélica e apoio internacional que Israel tem. Israel é apoiado, no seu início, até pela União Soviética. Até Stalin apoiou Israel. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram Israel. Não foi só os Estados Unidos e os comunistas ficaram contra. Os comunistas vão apoiar os palestinos um pouco depois. Mas Israel vai sempre ser apoiado por quem tinha mais. Vai receber mais tecnologia. Vai receber os armamentos maiores. E quando os países não vão dar, inclusive Israel vai roubar tecnologia americana. E isso aconteceu. Isso foi denunciado. Então, teve momentos da guerra contra o Golias árabe, né, do Davi judeu, vamos colocar nesses termos que eles colocam, que os sauditas mandaram uma tropa de cameleiros lutar com um exército com força aérea e tanque. Se eu mando um monte de homem com espada, lança, rifle e camelo pra lutar contra força aérea, tanque, um monte de coisa ali armada de última geração, o que é que acontece com aquilo ali? Não importa que o território saudita é maior do que o território israelense. Israel tem a capacidade de transformar o exército daquele país em geleia, em questão de minutos, para não dizer segundos. Então essa narrativa, além de ser refutada por várias fontes israelenses, pelos próprios oficiais israelenses, e você pode pegar aqui não só o que citamos, até o próprio Moshe Dayan refuta essa aí, e temos um vídeo completo sobre essa guerra, mostrando como Israel criou ela e não estava ameaçada existencialmente de modo algum. Essa argumentação ela é inclusive ilógica, se a gente for comparar a disparidade militar existente entre os dois lados. Last e a negação do apartheid e o caráter racista do Estado de Israel. Eu acho que uma coisa que você colocou no seu vídeo, e a gente pode falar isso depois na segunda rodada, é que assim, apartheid é segregação racial por motivos de raça dentro do mesmo país, por motivos raciais. Israel tem 2 milhões de árabes. Eles estão agora no exército também lutando essa guerra contra o Hamas. Eles estão no parlamento de Israel, tem 13 deputados. Eles são diretores ou chefes de clínicas super importantes e hospitais israelenses públicos. Eles são chefes de UTIs, eles são diretores de empresas, eles são policiais. Não há apartheid em Israel. Negar a existência de apartheid em Israel, citando direitos como o voto, participação militar, etc.,
é uma tática para desviar do geral significado do termo, um sistema de dominação institucionalizada de um grupo sobre outro. Nesse mesmo sentido, o historiador Shlomo Sand não define Israel como uma democracia liberal, mas como uma etnocracia, isso é, um Estado que, por lei, pertence a um grupo étnico-religioso específico e não a todos aos que governa. A Lei do Estado-Nação de 2018, por exemplo, legitimou uma prática antiga. O direito à autodeterminação nacional é exclusivo, pela letra da lei, para judeus, criando uma hierarquia racial de cidadania. Somando isso, o sistema duplo de leis nos territórios ocupados, aplicação de lei civil para colonos judeus e lei militar para palestinos na mesma terra, compõe um sistema que se encaixa na definição legal de apartheid, visto que possui uma lógica jurídica para cada grupo étnico. O argumento de Leist ignora essa estrutura. Então assim, não existiu lei de Jim Crow. Por quê? Tinha negros no exército americano, os negros estavam vivendo ali, os negros podiam votar. Então não tem lei de Jim Crow, não tem segregação racial. Os brancos não eram favorecidos nos Estados Unidos. Da mesma forma, o apartheid na África do Sul foi um surto coletivo, porque você tinha policiais negros, você tinha membros negros nas forças de repressão, você tinha a utilização de indianos pelas forças do exército britânico durante a ocupação da Índia colonial. Então não tinha racismo. Gandhi nunca foi expulso do trem na África do Sul por ter pele marrom, já que tinha indiano policial. Então pronto, tinha indiano policial, logo não tinha racismo. Racismo foi toda uma invenção do movimento palestino. Por quê? Se tinha capitão do mato na fazenda do senhor, na época da escravidão do Brasil também, então escravidão nunca existiu. Não tinha racismo, não tinha discriminação, não tinha nada. Então vocês estão entendendo? Ah não, mas os árabes eles vivem ali. Eles podem votar em políticos figurativos que não fazem absolutamente nada para mudar a sua realidade brutal de ocupação e extermínio. A própria lei do Estado-nação define que eles não têm o direito de exercer cidadania ali dentro. Mas eles podem botar um papel numa urna que não muda nada pra gente tirar uma foto e falar que a gente é democracia. Então assim, vocês estão entendendo qual é a lógica? É a farsa. Quando os soldados israelenses, eles me sequestraram, né, enquanto eu estava em águas internacionais, eles ofereceram água pra gente com câmeras. Importa que depois eles me enfiaram num quarto lotado de gente, no qual eu passei um dia inteiro, basicamente na mesma posição, ali no calor, sabe? Delirando de fome e sede? Não. O que importa é que ele tinha a foto com a garrafa de água. E é assim. Importa que os palestinos não podem anular nenhuma das leis de racismo, discriminação, numa situação pior do que da África do Sul, como definiu Desmond Tutu quando visitou a Palestina. Não importa, o que importa é a foto. Eles podem botar a cédula no papel e colocar ali dentro. Pode mudar a lei? Não, não pode. Mas somos uma democracia, não tá botando a cédula na caixa? O simbólico é mais importante do que o real. E sempre será assim. É por isso que faz sentido para eles, por exemplo, antes de explodirem toda uma área civil, colocar bandeiras LGBTs nos tanques e dizer que estão massacrando a população palestina ali, né, por amor, para impor uma liberdade aos homossexuais que não existe em território palestino, ignorando os milhares de homossexuais palestinos que eles estão matando quando vão lá e aniquilam uma cidade inteira indiscriminadamente. Por quê? Para o israelense, mais importa o simbólico do que o real. Para o sionismo, é assim que funciona. A tese das ordens de rádio árabes na Nakba. Teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando saiam do norte, entrem no Líbano e quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar. Uma das teses mais duradouras para explicar o êxodo palestino de 1948 e repetida pelo André Leist no debate com Tiago Ávila é a tese de que líderes árabes, via rádio, ordenaram que a população civil saísse de suas casas para abrir caminho para os exércitos invasores. Essa narrativa, que por décadas foi a principal propaganda israelense para justificar o êxodo, foi amplamente desmentida por historiadores, incluindo israelenses. O historiador Benny Morris, após extensa pesquisa nos arquivos de Israel, concluiu que a ideia de uma ordem de evacuação transmitida por rádio é um mito. Ele não encontrou nenhuma evidência de tal ordem, mas sim o contrário. Líderes árabes locais e nacionais frequentemente pediam à população que permanecesse em suas casas. O historiador Ian Black corrobora, afirmando categoricamente que não foram encontradas provas que corroborem a antiga alegação israelense de que os estados árabes invasores incitaram os palestinos a fugir, seja por meio de transmissão de rádio ou qualquer forma. A realidade documentada em arquivos militares israelenses aponta para uma combinação de expulsão direta, medo de massacres após eventos como Deir Yassin e o colapso geral da sociedade palestina sob o peso de uma ofensiva militar generalizada sionista.
Ilan Pappe vai além, descrevendo essa versão como uma história inventada pela historiografia israelense para ocultar o fato de que a expulsão foi resultado de um plano deliberado de limpeza étnica, o próprio Plano Dalet. As ordens não eram para árabes saírem, mas sim para as forças sionistas os removerem. As atas de reuniões do alto comando da Haganah, como as realizadas na Casa Vermelha em Tel Aviv, revelam discussões explícitas sobre como limpar as aldeias. E isso é uma coisa que acontece até hoje. Os estados árabes não querem que os palestinos saiam de suas terras. Isso cria um problema de refugiados que eles não têm sequer a capacidade de absorver tanta população chegando assim do nada. Então não é lógica que eles falaram para os palestinos: fujam de suas casas que vocês vão voltar. E por isso os palestinos fugiram. Não foi o massacre israelense que fez com que eles fugiram. Mas eles precisam, inclusive, pegar esses argumentos que já foram refutados há muito tempo. Argumento velho, né? Que vai sendo requentado aí para mentir no meio de debate. O bloqueio de Gaza como resposta ao Hamas em 2007. E o bloqueio atual é a consequência do terrorismo. O bloqueio só foi aplicado porque o Hamas ganhou as eleições e não reconheceu acordos passados. A gente está falando em lei internacional, o Hamas ganha as eleições, a autoridade palestina reconhece Israel, o Hamas tinha que reconhecer Israel também e negociar com Israel, da mesma forma que a autoridade palestina reconhece Israel e negocia com Israel. E tem relações ministeriais com Israel todos os dias. Lash sustenta que o bloqueio em Gaza só foi aplicado porque o Hamas ganhou eleições em 2006, afirmando que de 1967 a 2007, Israel não aplicou bloqueio. A ideia de que Gaza era livre antes de 2007 é falsa. A política de fechamento, closure policy, e as restrições severas ao movimento de pessoas e bens em Gaza começaram muito antes, sendo muito bem documentadas pela historiografia. Elas foram intensificadas no final dos anos 80 e início dos anos 90, após a primeira intifada. Essa política transformou Gaza em uma área isolada, controlando quem entrava e quem saía, e o que era comercializado. O bloqueio representou não somente uma medida defensiva, mas também um esforço sistemático de desenvolvimento negativo, de-development, como argumenta Rashid Khalid. Essa política estrangula a economia palestina há décadas para mantê-la dependente de Israel, ao impedir a exportação, limitar a importação de matérias-primas e controlar o acesso a recursos básicos. Israel impediu a criação de uma economia autônoma, transformando Gaza em um mercado consumidor cativo e obrigatório. Benny Morris descreve como desde os primeiros anos, após 1948, a fronteira de Gaza era mais problemática, com a infiltração massiva de refugiados palestinos. A resposta de Israel, desde o início, foi militarizada e focada em contenção. As políticas de isolamento, portanto, não são a invenção de 2007, mas a continuação mais tecnológica de uma estratégia de longo prazo que se intensificou drasticamente após a vitória do Hamas. Então é isso que quem apoia Israel não entende ou finge não entender, né? Israel não bloqueou Gaza porque o Hamas venceu. E aí do nada Israel, vamos fazer aqui um bloqueio, porque agora os terroristas que mandam lá. Israel já vinha bloqueando Gaza há décadas, indiretamente, diretamente, de diversas formas, inclusive economicamente. O que Israel fez foi construir muros oficiais e, digamos, intensificar o bloqueio. E é por isso que o Hamas vai ganhar justamente em Gaza, que é o local onde a opressão era mais forte. Então se a gente vai para o argumento do 7 de outubro, é aquela mesma coisa. Olha, Israel só está aniquilando todo mundo que vive em Gaza por causa do 7 de outubro. Peraí, mas Israel não já aniquilava antes? Não já não matava em massa antes? Antes do 7 de outubro, centenas de palestinos não haviam sido mortos apenas em 2023? É isso, mas essas pessoas, elas nunca configuram esses argumentos de uma forma sequer coerente. A alegação de que Israel construiu Gaza, hospitais e escolas. O Egito, quando entrou em Gaza, ele aplicou uma ditadura militar com toque de recolher durante 19 anos sobre os palestinos. Quando Israel conquista Gaza do Egito, ele constrói hospitais e escolas. Ele não aplica o bloqueio, ele não aplica um toque de recolher e uma ditadura militar como o Egito, outro país árabe muçulmano, aplicou sobre a vida dos palestinos por 19 anos. Lash já argumenta que após 1967, Israel trouxe progresso para Gaza, construindo hospitais, escolas e saneamento básico que o Egito teria negligenciado. Autores como Rashid Khalid argumentam que a ocupação após 1967 transformou Gaza em uma prisão a céu aberto, em uma reserva de mão de obra barata para o mercado israelense. O que ocorreu foi a subordinação das instituições aos interesses de Israel, resultando no que os historiadores como o próprio Khalid chamam de politicídio, isso é, o desmantelamento da capacidade do povo palestino de se organizar em uma entidade política. Ao controlar os recursos e a economia, Israel impediu o desenvolvimento em uma estrutura de autogoverno.
Por isso, Benny Morris, um historiador sionista, assim escreve sobre a ocupação e algumas de suas violações. O prolongado estado de subjugação política e dependência econômica e as realidades cotidianas da ocupação militar significavam um constante desrespeito aos direitos básicos e à dignidade dos habitantes. Os propagandistas israelenses tentaram projetar a imagem de uma ocupação esclarecida, mas na verdade sempre foi uma experiência brutal e humilhante para os ocupados, assim como uma experiência brutalizante para os ocupantes, envolvendo verificações de identidade e revistas corporais diárias, muitas vezes rudes, de trabalhadores e estudantes, acompanhadas de abuso verbal e, mais raramente, embora não incomum, de abuso físico. Morris detalha ainda a dura realidade econômica que alimentou a primeira intifada. Apesar do aumento da renda per capita, a vasta maioria dos trabalhadores de Gaza estava em empregos precários em Israel sem benefícios. Essa dependência, combinada com a superpopulação e as condições dos campos, criou uma bomba relógio social e econômica, muito distante da imagem de desenvolvimento benevolente ou de palestinos sempre ingratos e insatisfeitos. Então Israel constrói a própria estrutura da qual vai se servir para dominar. E os palestinos têm que ser muito gratos pelo tanque de esgoto que Israel colocou ali para até os seus próprios soldados não morrerem de cólera. Ou o hospital que Israel construiu para que os trabalhadores da qual a ocupação se beneficia pudesse se tratar de vez em quando, né? Porque a maioria deles morrem. Então, Israel construiu um paraíso em Gaza? Não. Foi uma estrutura mínima para se auto-beneficiar. Uma estrutura mínima para se beneficiar da mão de obra barata em Gaza, que é aquele interlúdio de quando os palestinos são permitidos saírem para trabalhar com permissões concedidas gradativamente em Israel, enquanto mais colonos chegam, e depois essas permissões são diminuídas, esses palestinos não têm direito nenhum, trabalham ganhando subsalários, e aí eles precisam manter as galinhas dos ovos de ouro dele com ração, jogando lavagem para eles comerem. Então eles têm que ser agradecidos pela lavagem, né? Eles têm que ser agradecidos por poderem voltar para o campo de concentração depois de servirem aos senhores, voltar para a senzala depois de servirem aos mestres. E os mestres, olha, o meu mestre pavimentou aqui uma rua, que nem isso faziam, né? Boa parte das ruas na faixa de Gaza eram lama pura. Então assim, eles colocaram aqui um poste de luz aqui para iluminar a rua, para quando eu estiver caminhando para servir eles, tá aqui iluminado. Olha só como eles são benevolentes, né? Eles criaram aqui uma estrutura de ocupação onde eu posso me beneficiar minimamente, mas eu ainda vivo sob ocupação, eu ainda sou um subcidadão, eu ainda não tenho direito, né, à cidadania, eu ainda sou um escravo. Nossa, que maravilha, né, que é viver aqui sob o apartheid, sabe? É uns argumentos estúpidos, é uma argumentação que não é nem um espantalho que eu tô fazendo aqui. Eu só tô falando num tom meio jocoso, mas não é nem um espantalho, é justamente isso que ele tá falando, né, na argumentação dele, de que os palestinos precisam ser, né, de certa forma, gratos pela infraestrutura que Israel construiu. É a mesma coisa, os britânicos vão construir inúmeras, né, ferrovias na Índia para exportar todo o recurso da Índia, transformar a Índia num lugar empobrecido para a própria Inglaterra. E aí os indianos, depois da fome de Bengala, têm que agradecer aos britânicos, porque ó, olha aqui todas essas ferrovias que deixamos para trás, né, que vocês mesmos construíram com seus braços, né, e que nós, né, trouxemos a tecnologia aqui para a construção e que usamos para proporcionar a própria fome de Bengala, levando a comida para fora, sabe? É a lógica do colonialismo. E é engraçado que quando você estuda a lógica da apologia do colonialismo britânico, da apologia do colonialismo americano, ou de qualquer outra forma de colonialismo, é sempre o mesmo argumento, só que adaptado ali a cada região. O uso do crescimento populacional como refutação ao genocídio. Chamar todos os árabes de terroristas é errado. Chamar o que está acontecendo de genocídio também é errado, porque não há genocídio. Palestinos cresceram 500% de 1967 para cá. Gaza tinha 300 mil habitantes, tem 2 milhões e 200 agora. Last afirma que não há genocídio porque a população palestina cresceu 500% desde 1967, citando números de crescimento demográfico como prova de benevolência e ausência de extermínio. No debate, o próprio Tiago Ávila refuta essa lógica, afirmando que o genocídio e a limpeza étnica não se medem apenas pelo extermínio físico imediato ou total, mas pela destruição sistemática da condição de vida de um povo. A Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio da ONU define como genocídio não apenas matar, mas também causar dano grave à integridade física ou mental e submeter intencionalmente o grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial. Mesmo que Last negasse o caráter de genocídio na época do debate com Tiago, 17 de outubro de 2023, com os desdobramentos dos massacres israelenses, se tornou totalmente impossível negar o caráter de extermínio que o Estado sionista tem perpetrado para o povo palestino. Rashid Khalid e Ilan Pape descrevem as ações de Israel
como um processo contínuo de limpeza étnica e apagamento da identidade nacional, que alguns estudiosos chamam de memoricídio. Nesse processo, o objetivo central é a substituição de uma população nativa por uma população colonizadora. A taxa de natalidade dos oprimidos não invalida a intenção ou a natureza do processo. Benny Morris, embora não use o termo genocídio, documenta extensivamente o processo de desenraizamento. Após a Guerra de 1948, Israel adotou uma política deliberada de destruir centenas de vilarejos árabes para impedir, inclusive, o retorno dos refugiados. Esta foi uma destruição sistemática, não da população em si, mas de sua civilização, de seus lares e de sua conexão física e histórica com a terra, um ato central no processo de apagamento nacional. Hoje, contudo, chega a ser impossível para André negar até mesmo o morticínio. Israel gabaritou, ou está prestes a gabaritar, todos os requisitos de genocídio existentes. Israel como democracia liberal no Oriente Médio. E Israel será o Estado do povo judeu e de todos os seus cidadãos, porque tem 2 milhões de árabes israelenses com direitos iguais. De novo, não é uma democracia perfeita, mas ainda é uma democracia liberal. A gente tem que lutar para ela ficar cada vez melhor e lutar pela paz neste conceito. Todos aqueles que são contra esse conceito não são a favor da paz. O regime israelense combina eleições internas com dominação étnica e estrutural sobre não-judeus, caracterizando uma óbvia etnocracia. O Hamas não representa o povo palestino e age apenas por interesse próprio. De acordo com os seus interesses, dos seus membros, sem nenhum tipo de consulta com o Conselho Nacional Palestino, com o governo palestino, com a população palestina e por egoísmo próprio para se beneficiar da guerra contra Israel, sendo que o próprio líder do Hamas, no Catar, Ismail Haniyeh, disse: o dinheiro que o Hamas, a Mukawama, o dinheiro que a Mukawama, que a resistência recebe, é para o benefício da resistência. Não é nossa responsabilidade, eu estou agora parafraseando ele, não é nossa responsabilidade fazer nada perante os civis da faixa de Gaza. Quem tem que cuidar deles é a ONU e são os países em volta de... Embora o Hamas seja uma organização que exerce sua autoridade, reduzi-lo a um projeto puramente mafioso ignora seu enraizamento social e político em Gaza, bem como o contexto estrutural de ocupação, bloqueio e colapso institucional palestino. O Hamas surge e se fortalece como consequência direta do fracasso do processo de Oslo e da deslegitimação da autoridade palestina e da continuidade da ocupação e matança israelense. Criticar o Hamas é legítimo, ele é um grupo político. Usá-lo para deslegitimar a causa palestina como um todo é uma falácia de generalização. E por que o Hamas vai surgir 37 anos após a ocupação israelense? Mostra que o Hamas é a última forma política a qual os palestinos vão se agarrar após mais de 3 décadas de ocupação e brutalização. Então, assim, não é nem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, a ocupação israelense ou o Hamas. Não, o Hamas ele é o resultado da brutalização israelense. Ele é o resultado inegável do que Israel vem fazendo. Então ele não é uma organização que só age em interesse próprio. O Hamas ele existe para a perpetuação do próprio Hamas, surgiu do nada, num estado normal de coisas. Não. Os judeus, quando eles viviam cercados no gueto de Varsóvia, eles vão criar suas organizações que vão fazer túneis, né? Inclusive que a história se repete. Vão fazer túneis para o tráfico de armas, para criar resistência à ocupação alemã, né? Como a Jewish Combat Organization e a Jewish Military Union, né? São grupos armados judeus, partidos políticos, né, de organização judaica ali dentro de Varsóvia, dentro do enclave de Varsóvia, cercado da mesma forma que é cercado Gaza, né? Bombardeado e massacrado. Eles vão ali criar grupos armados, vão exercer uma forma de organização autoritária, militarizada devido ao contexto do que eles estavam vivendo. Eu falo, não. A Jewish Military Union só existe para servir a si mesmo. A causa judaica pode criar uma Dubai ali em Varsóvia, se ela quiser. Claro que não. Da mesma forma acontece em Gaza. E as pessoas precisam entender. E num contexto de ocupação muito mais longa do que durou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, do que durou o que os judeus viveram sob o nazismo. Os aliados do Hamas são regimes nefastos. Logo, a causa palestina é ilegítima. Capitaneados e financiados pelos países e pelos regimes mais nefastos da Terra. Né? O Hamas é amigo da Coreia do Norte, o Hamas é amigo do Irã, o Hamas é amigo do ditador da Síria, Bashar al-Assad, o Hamas é amigo do Hezbollah, o Hamas é amigo do Iêmen. A causa palestina não precisa desses amigos. A legitimação de uma causa política não deriva da moralidade de seus aliados circunstanciais, mas das condições objetivas de opressão e dos direitos negados. Movimentos de libertação historicamente recorrem a alianças com potências autoritárias quando isolados internacionalmente. Julgar a causa palestina pelos aliados do Hamas repete o argumento seletivo e ignora o apoio histórico de Israel. Então vamos falar assim, a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial era objetivamente aliada dos judeus, mesmo a Inglaterra que fazia vários genocídios.
e o fez ao longo de sua história recente. Uma potência nefasta, que ali, enquanto apoiava os judeus, massacrava os indianos dentro da fome de Bengala. E aí? A causa judaica de sobrevivência na Europa da Segunda Guerra Mundial contra um inimigo opressor nazista, por ter dois aliados brutais, terríveis, que massacravam naquela altura e que fizeram pouco tempo antes, como os Estados Unidos e Inglaterra, e a própria França também, colonial, brutalíssima, deslegitimava os judeus na Europa, e a causa pela libertação e emancipação do povo judeu durante aquele período? Não, né? Então a gente precisa ter argumentos mais lógicos. Julgar a causa palestina pelos aliados do Hamas repete um argumento seletivo e ignora o apoio histórico de Israel a regimes autoritários quando conveniente. Além disso, o Hamas e o regime de Bashar al-Assad mantiveram relações profundamente conflituosas ao longo da Guerra Civil da Síria. Embora o Hamas tenha historicamente sido apoiado pelo Irã, aliado estratégico de Damasco, a organização rompeu politicamente com Assad após 2011, posicionando-se contra a repressão do regime à população sunita da Síria e ao próprio Irã. E antes disso, o Irã, pré-revolucionário, era aliado de Israel, governado pelo ditador assassino que massacrava milhares de pessoas, o Shah Reza Pahlavi. Então, assim, se o Hamas, por ser um aliado que não era, se tornou recentemente, de novo, né, do regime dos ayatollahs no Irã, né, nossa, brutalidade, autoridade religiosa, então Israel, que era aliado do Shah, também tem que acabar, entendeu? O sionismo, que é aliado do Reza Pahlavi, né, que treinou a Savak, que matava milhares de pessoas, também precisa deixar de existir, sabe? Uns argumentos que nem dentro das próprias premissas deles, eles fazem sentido. Combatentes ligados ao Hamas e a facções palestinas em campos de refugiados, como Yarmouk, chegaram a integrar ou apoiar milícias anti-Assad, o que levou o regime sírio a cercar, bombardear e devastar esses campos. Esse rompimento demonstra que o Hamas não atuou como um simples satélite do eixo Assad-Irã, mas fez escolhas políticas próprias, ainda que contraditórias, mas fez escolhas políticas próprias. Israel retirou-se de Gaza em 2005, logo não há ocupação. Que vão chegar nesse acordo. A primeira parte foi feita, que foi Oslo II, que deu autonomia nas cidades onde tem 95% da população palestina. Até então não existia, depois de 95 passou a existir. 95% da população palestina vive na zona A e B, que é controle civil palestino na Cisjordânia, e Gaza foi totalmente desocupada em 2005 por Israel. Em 2007, infelizmente, o Hamas deu aquele golpe, apesar de ter ganhado as eleições distritais. Não foi golpe. Né? Foi golpe. Aquilo ali foi um vacilo. Ele ganhou. Aquilo foi um vacilo da autoridade palestina de Israel e Estados Unidos. Ele ganhou as eleições distritais, ele não ganhou as eleições nacionais, ele deu um golpe em 17 de junho de Gaza. Ele matou 200 palestinos, jogou pelo último andar a galera do Fatah. 210. Ali que foi o erro. Então, eles deviam ter composto politicamente. E foi aí que entrou as sanções e o bloqueio. A retirada de colonos e tropas israelenses não encerrou a ocupação segundo o direito internacional. Israel manteve controle efetivo do espaço aéreo, marítimo, fronteiras, registro populacional, circulação de bens e pessoas, caracterizando a ocupação à distância. Esse controle estrutural inviabiliza a soberania real e desenvolvimento autônomo. Eu podia ter feito isso, né, quando eu fui tentar entrar em Gaza. Eu podia ter chegado pro oficial israelense que meteu uma arma na minha cara e falado assim: comandante, esse território não tá ocupado por Israel? Por que eu não posso entrar? Eu tô tentando entrar, inclusive, pelo mar. Não tô nem tentando passar pro território israelense, né? Tô tentando levar ajuda humanitária aqui pelo mar, né? Por que eu não posso entrar? Aí ele vai falar: cala a boca, pá! Uma coronhada na minha boca, assim, sangrando. Lá eu, pô, mas o Lage te falou lá que o senhor não ocupa aqui, pô. Não tem ocupação, por quê? Se não é território teu, por que eu não posso entrar? Entendeu? Mas a gente sabe que existe ocupação, né? O Hamas desviou recursos que poderiam ter transformado Gaza em uma Singapura ou Dubai. Do poderio militar e do que o Hamas construiu em 17 anos de controle da faixa de Gaza. O Hamas construiu uma estrutura paramilitar na faixa de Gaza jamais vista na história do mundo moderno para guerra de guerrilha e guerra urbana. Eles têm lá um arsenal capaz de destruir 4, 5 faixas de Gaza, construídos e capitaneados e comprados com dinheiro público que poderia ter construído escolas, hospitais, universidades e ajudado a que a faixa de Gaza, a partir da saída de Israel em 2005, tivesse se transformado em Singapura ou em Dubai. Eles tinham todo o potencial para isso, principalmente por terem Israel como vizinho, que é uma economia rica de primeiro mundo até então. A comparação é economicamente realista e ignora o bloqueio imposto desde 2007, que destruiu a base produtiva de Gaza, que limitou importações, exportações, energia e reconstrução. Nenhum território submetido ao que Gaza é submetida ou esse tipo de cerco prolongado, bombardeios recorrentes e contínuos e restrições estruturais
pode seguir modelos de desenvolvimento liberal. Então, assim, Gaza não tem direito a coisas básicas que os israelenses às vezes bloqueiam, como estátua de tomate, né, bolas de futebol, muletas e várias coisas aleatórias que eles saem proibindo. Mas ela pode se tornar Dubai. É só, sei lá, né, os palestinos irem embora e Israel tomar tudo, matar a população, fazer a limpeza étnica, e aí eles vão investir ali pra transformar em Dubai, né? Que não vão, né? Porque nem Tel Aviv é Dubai, né? Dubai é muito, muito melhor e maior do que a própria Tel Aviv. Só visitar lá que vocês vão ver. Então, é muito mais multiétnica, muito mais multicultural, né? E, enfim, com todos os seus defeitos que existem também, né? E problemas que existem também, é bem melhor do que Tel Aviv. Então, assim, essa argumentação de que se não fosse o Hamas, né, Gaza seria como Dubai, né? Da mesma forma, né, não tem Hamas, né, controlando a Cisjordânia, então a gente vai para Nablus, e Nablus é Doha, é Abu Dhabi, né? Enfim, pelo amor de Deus. O exército israelense age como qualquer exército democrático. Violações são exceções. Toda guerra, o primeiro a perder a verdade, que existem soldados que se filmam fazendo violações de conduta, é verdade. Tem violações de conduta, eles têm que ser julgados. Já teve vários soldados que foram afastados, teve soldados presos. Você sabe que eu servi a Força Aérea há 2 anos. Eu sei como funciona a conduta é muito clara, é a mesma conduta que você teve aqui, a mesma conduta que qualquer exército de um país democrático tem. Tem coisas que você pode fazer, não pode fazer, pronto, acabou. Que os soldados, 300 mil pessoas vão cumprir a conduta e elas estritamente de acordo com o que está escrito naquele livreto que eles recebem antes de uma guerra, é achar que todos os soldados vão se comprometer, assim como no Brasil, a corporação que você faz parte, a Polícia Civil, também tem gente que faz coisa errada e não por isso a polícia... Vai fechar a polícia. Vai fechar a polícia. Exatamente. Relatórios sistemáticos de organizações israelenses e internacionais demonstram que as violações não são pontuais, mas estruturais, incluindo punição coletiva, uso desproporcional de força, ataques à infraestrutura civil e a impunidade recorrente. A existência de códigos de conduta não equivale à sua aplicação efetiva, e a gente pode ver, né, que mais de 90% das reclamações de palestinos sobre a brutalidade do exército israelense, inclusive em territórios ocupados, onde você tem algum dispositivo para você ter qualquer reclamação, não são resolvidas. Você tem estupradores do exército israelense, estupradores, violadores, que foram filmados estuprando, sendo homenageados. Como é que uma sociedade dessa pune a violação? Como é que a violação é a exceção e não a regra, né? Você tem brasileiros que vão para a faixa de Gaza e se filmam explodindo infraestrutura civil e fazendo homenagem de amor enquanto fazem. Como que nesse ambiente de coisas há punição ao crime? Não há, não existe. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça toda vez que sionista vai falar alguma coisa nesse sentido. Israel busca remover o Hamas porque ele rompe cessar-fogos repetidamente. Junta essas declarações do Hamas, junta todo o histórico de Israel, chegar no cessar-fogo em 2009, chegar no cessar-fogo em 2012, chegar no cessar-fogo em 2014, chegar no cessar-fogo em 2021. Todos os cessar-fogos que Israel fez com o Hamas, nessas 4 guerras contra o Hamas que eu mencionei, o Hamas infringiu o cessar-fogo 1 ano, meio ano, 2 anos, 3 anos depois, cometendo algum ato para poder ter algum ganho de acordo com a sua ideia, a sua ideologia, de acordo com os seus interesses, dos seus membros, sem nenhum tipo de consulta com o Conselho Nacional Palestino, com o governo palestino, com a população palestina. Cessar-fogos anteriores ocorreram sob ocupação contínua, bloqueio e assimetria extrema de poder. A narrativa de que apenas o Hamas viola tréguas omite operações israelenses, assassinatos seletivos, incursões e expansão de assentamentos, paralelamente aos períodos de suposta calma. Então Israel, como a gente viu no último cessar-fogo, matou mais de 400 palestinos durante o cessar-fogo. Mas Israel precisa ali remover o Hamas, que o Hamas aqui, né, ali, né, viola cessar-fogos, né? Porque assim, ó, Israel estabelece cessar-fogo com o Hamas. Aí Israel continua matando, se expandindo, massacrando. Aí alguma unidade de força do exército israelense sofre um ataque. Aí o argumento é, tá vendo como o Hamas viola cessar-fogo? Hamas. É sempre assim, sabe? Essas coisas infantis de argumento, que sempre o Underlast coloca e todos os apologistas do sionismo colocam. Mas seria infantil se não fosse um extermínio genocidário em massa de uma população inteira. Não há genocídio porque não existe intenção étnica e há árabes no Sahel. No direito internacional, a intenção genocida pode ser inferida a partir de padrões de conduta, linguagem desumanizante, cerco, destruição sistemática de meios de sobrevivência e deslocamento forçado. Declarações oficiais, práticas militares e políticas de bloqueio sustentam debates jurídicos sérios sobre crimes de genocídio ou risco plausível de genocídio. E pelo amor de Deus, olha o tanto de intenção genocidária no dia, sei lá, 2, 1 do que Israel começou a fazer em Gaza. E o Yoav Gallant falando que não vai ter mais
água, não vai ter comida, não vai ter eletricidade, a gente tá lidando com animais humanos e a gente tem que agir de forma condizente a isso, né? Declaração dele, uma das autoridades máximas israelenses. Então assim, isso não é intenção de acabar com o povo. Se eu corto comida, água, energia elétrica, o povo vive como? O hospital funciona como? Né? As pessoas comem o quê? É isso que as pessoas precisam entender. Então assim, a declaração de genocídio desde o primeiro momento. Quanto à afirmação de que não há genocídio porque árabes serviram no exército israelense, é logicamente falaciosa e historicamente sustentável. A presença de membros do grupo oprimido nas estruturas de poder do opressor nunca foi critério para excluir crimes de extermínio ou perseguição sistemática. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia soldados de ascendência judaica na Wehrmacht, sobretudo judeus assimilados ou classificados como Mischlinge pelas leis raciais nazistas, sem que isso anulasse o genocídio nazista. Da mesma forma, existiam os capos judeus nos campos de concentração e os conselhos judaicos, Judenrat, estruturas colaboracionistas criadas sob coerção para administrar guetos e executar ordens alemãs, o que jamais invalidou o caráter genocida do Holocausto. A colaboração forçada, oportunista ou minoritária não elimina a violência estrutural exercida contra o grupo como um tal. Analogamente, a autoridade palestina pode ser comparada em certos aspectos funcionais a esses conselhos, um ente subordinado com autonomia severamente limitada, operando sob ocupação e frequentemente acusada de administrar a população em nome do poder dominante. Assim, a existência de árabes nas forças armadas israelenses não refuta, por si só, acusações de crimes de massa ou de genocídio. Ela apenas demonstra que regimes de dominação frequentemente incorporam segmentos do grupo dominado, sem que isso altere a natureza estrutural da violência exercida. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, né, de resposta ao André Lasht, que a gente soltou aqui na própria noite do debate, para vocês continuarem, né, ao invés de terem que esperar depois do debate ou fazer um vídeo de after. A gente foi lá e, na mesma noite já deixou um vídeo pronto, para vocês verem como o sionismo é indigente intelectualmente, como só se baseia nessas organizações extremamente, né, sombrias, no sentido da forma como agem dentro da política brasileira, e se baseiam em argumentos falaciosos, como vocês viram no debate lá no Vilela, entre mim e o André Lasht, como vocês estão vendo na minha análise das argumentações dele em outros debates. Então, como a recomendação literária final para vocês, eu deixo aqui essa seleção de 3 livros, que não são necessariamente materiais acadêmicos, apesar de terem um teor muito objetivo, jornalístico e acadêmico, que são os 3 livros do Joyce Sacco publicados em português, que eu estou lendo e achando maravilhosos. Primeiro, Palestina, né, que foi premiado, né, um livro do Joyce Sacco que foi premiado. Depois, né, Notas sobre Gaza, que também é maravilhoso. E por último, Guerra em Gaza. Muito bom, é fininho aqui, você pode, enfim, distribuir até como um panfleto para vários amigos, e que é um material muito explicativo do que acontece em Gaza, muito visual, né? É uma HQ que não conta uma história ficcional, né? É uma história real, que foi testemunhada pelo próprio Joyce Sacco, que ele já trabalha há décadas com a causa palestina, inclusive dentro da própria Palestina. É interessante que eu estava lendo aqui o Palestina, né, o livro premiado dele, e aí eu acabei lendo uma parte que ele falava o tempo todo, né, da prisão Ansar 3, e mas que prisão é Ansar 3? Eu li numa nota lá, é a prisão que os israelenses chamam de Kitziot. Aí eu descobri, mas esse lugar aqui sobre o qual eu tô lendo foi o local para onde me mandaram quando me sequestraram, né, ali na costa da Palestina. E aí eu me vi ali imerso dentro daquela história ainda mais. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que gostaram desse vídeo. Contribuam com o projeto História Islâmica. A gente precisa de financiamento sempre para continuar fazendo esse trabalho que vocês gostam. E até o nosso próximo encontro aqui no canal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.